nome é Hamilton Nogueira, eu sou engenheiro civil, aposentado da ferrovia, da FEPASA, e eu nunca havia tido a oportunidade de fazer um intercâmbio, de conhecer outros países e de fazer isso que eu escutei os meninos contarem aí para vocês, né? Eu aposentei em 1996, eu fiz uma outra carreira, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz uma série de cursos, tinha 2 empresas, até que há 3 anos atrás eu resolvi parar de trabalhar, né? De encerrar as minhas atividades profissionais. E eu fiquei pensando em aproveitar essa oportunidade para conhecer outros países. E isso me levou a pensar em fazer um intercâmbio para poder adquirir alguma fluência em inglês de forma que eu pudesse, de uma forma muito tranquila, aproveitar melhor as viagens para o exterior. E aí eu conheci a EF em Botucatu, procurei a Amanda, nós fizemos um ano antes um planejamento, tá certo? Eu queria fazer, eu comecei a pensar naquela ilha ali perto da Itália lá, mas me convenceram que Londres seria o lugar ideal, apesar de ser muito mais caro, mas o custo-benefício seria melhor para mim em função da cultura que tem naquela cidade, e da história e de tudo mais. E foi o que eu fiz. Então eu fiz um projeto, um programa para 4 meses morar em Londres com o objetivo de desenvolver o meu inglês. E eu fui sozinho fazer isso, tá? Então eu não fui numa turma, não fui nada. Eu contratei através da EF um curso que inicialmente foi em Waterloo, onde tinha toda a escola funcionava em Waterloo, né? De todas as idades. Então eu fiquei 2 meses ali fazendo o curso, né? A minha acomodação eu fiz também separado da EF. Eu fiquei com muito medo de onde eu iria ficar, porque eu queria ficar num lugar muito confortável. Então eu contratei separadamente um outro lugar para poder me expor medo, né? Para poder me instalar lá. Bom, e isso, o lugar que eu fiquei era 1.200 metros de uma estação de metrô. E eram 20 minutos desse metrô até Waterloo, e de lá andava a pé um pouco para chegar lá na escola. E durante esses 2 meses iniciais, foi essa a minha vida. E o Waterloo é muito legal, porque é muito perto ali da London Eye, do Parliament, do Big Ben, toda aquela região ali do Rio, né? Do Thames, Rio Thames. Então é muito interessante esse lugar, conheci muita gente de todos os países, tá certo? E passados esses 2 meses, a EF resolveu montar uma outra escola para maiores de 25 anos, isso em Russell Square. É um lugar ainda mais legal ainda, assim, bem localizado, tá certo? Perto de Covent Garden, é um lugar assim espetacular mesmo. E nós fomos lá, e foi lá, e nessa intercâmbio, eu consegui aprender muito bem o inglês porque eram professores nativos. Eu tive 2 professores nativos espetaculares lá. E isso aí me fazia aprender o accent, né, que é o sotaque em inglês, e a forma com que o inglês pronuncia, que é diferente do que nos Estados Unidos, tá certo? Então, juntamente, existiam muito poucos brasileiros, acho que 1 ou 2 só. Muitos asiáticos, muito pessoal da Itália, da França, da Espanha, Taiwan, do mundo todo, alemães, e eu fiz amizade com todo esse pessoal. Então todos os dias eu saía nesses grupos de pessoas, né, para os pubs, para conhecer outras coisas, e peguei uma amizade absurda com esse pessoal. Eram todos profissionais, eram engenheiros, eram professores, muitas professoras de inglês estavam lá em Londres fazendo esse intercâmbio também. E interessante que toda semana, toda segunda-feira, chega uma turma nova e deixa a escola uma turma nova. Então é um revezamento muito grande de gente dentro da escola, do mundo todo. Então fazer um curso na EF nessas condições é um ponto de encontro que as pessoas do mundo todo se encontram num local com os mesmos objetivos. Então é muito fácil de você fazer amizade, né? Então eu consegui realmente, eu passava o dia todo falando inglês, eu não tinha nenhum brasileiro para me conversar, não tinha, era inglês e inglês mesmo. A casa que eu fiquei eram ingleses mesmo, uma bela de uma casa, tudo, mas era o pessoal da Inglaterra mesmo. Então eu só falava inglês, tanto que chegou num ponto que eu estava já sonhando em inglês também. E isso foi muito fácil, de uma hora para outra dá um estalo e você começa a falar fluentemente. Obviamente você não tem o vocabulário, mas como a própria professora me falou, não se preocupe com isso se você não entender uma palavra ou outra. Você entendendo o contexto e você consegue se comunicar. Falar é diferente de escrever. Escrever você pode pegar o Google lá e você consegue fazer porque você tem tempo. Mas a comunicação ela é online e você pode falar por mímica, você pode fazer uma série de
de alternativas que você consegue se comunicar com todas as pessoas do mundo. Depois eu vou explicar que eu consegui fazer isso. E durante 4 meses foi uma beleza isso. Eu conheci, eu acredito que eu conheci muita coisa em Londres. Eu não vou dizer conhecer tudo, porque Londres eu acho que nunca você vai conseguir conhecer tudo que tem nessa cidade espetacular aí. Todos os grandes jardins, os museus que são todos gratuitos, né? Você pega no Victoria e Albert, você vai no Albert Hall. Eu fui assistir 2 concertos no Albert Hall, sensacional. Barbican também é um centro de concertos extremamente importante lá em Londres. Então eu fui conhecer também esse Barbican com meu amigo da França. Ele pegou, entrou na internet e falei, também quero ir. Fomos juntos conhecer esse Barbican aí. E passeando e conhecendo gente. Os pubs eu conheço quase todos lá. Até o Hart, que é o pub mais antigo de Londres, né? Nós fomos conhecer, né? Então, um pub histórico em Londres, que é o mais antigo, né? E bastante folclórico, assim, para você conhecer todas essas atividades aí. Fim de semana, eu viajava quase que todos. Eu estive em Liverpool, fui visitar a Covent Tavern, que é dos Beatles, né? Um dos Beatles iniciaram a montar a sua banda. Eu fui conhecer esse local em Liverpool. Fui em Manchester, fui visitar o estádio do Manchester City, né? Manchester United, muito legal. Depois eu fui até York eu fui para Edimburgo. Só que Edimburgo, isso aí que me estranhou muito, né? Eu cheguei para meus professores, eles me falaram que a pronúncia de Edimburgo é Edinburgh. Isso me falei, não é possível, Edinburgh, né? E é assim mesmo. Chegava a falar Edinburgh, mas não é a pronúncia da Escócia, é completamente diferente da pronúncia da Inglaterra, né? Então eu fui conhecer também isso aí. Eu fui em Stonehenge, eu fui em Bath também, que é um lugar bastante interessante, que era onde eles tomavam banhos nessa região aí. E é tudo isso numa coisa só, né? Então em Londres eu conheci uma boa parte disso aí. E pubs, os parques deles lá, os jardins, né? Estive em Greenwich, que é muito interessante, né? Que é o Marco Zero, e você conhecer toda aquela região ali é uma coisa espetacular. Fazer um cruzeiro pelo Rio Tâmisa também é um negócio muito interessante, principalmente à noite, né? Que você tem a London Eye, você tem o Big Ben, você tem aquela coisa maravilhosa lá. Então eu fiquei 4 meses desenvolvendo meu inglês 24 horas por dia e conhecendo Londres o máximo que eu podia. Eu não ficava em casa. Eu perdi mais ou menos uns 15 quilos. Eu andava de 8 a 10 quilômetros por dia. O metrô eu aprendi com o Oyster Card lá, eu andava Londres inteiro, porque lá com aquele Oyster Card, é um cartãozinho lá, você compra o mês todo, então você consegue, é muito caro o transporte em Londres. Mas com esse Oyster Card ali você pode andar quanto você quiser, né? Então eu comprei para 3 zonas e rodava a cidade toda utilizando isso aí. Uma outra coisa extremamente importante é você ter um chipzinho das operadoras de celular lá em Londres. No caso meu, eu peguei a Three. É espetacular. Através do Google Maps eu ia em qualquer lugar. Eu nunca precisei perguntar para ninguém aonde que era qualquer coisa em Londres. Então eu conseguia me virar assim muito fácil com um celular e um chipzinho. E esse Oyster Card para a utilização do transporte público. Muito bom. Passados os 4 meses, né? Aí que entra o esquema que eu falei. Dentro dessa programação eu fiquei 1 mês a mais e que eu fiquei 40 dias passeando na Europa. Que eu falei, agora eu vou treinar para ver se o meu inglês realmente funciona. Tudo isso sozinho, viu? Eu mesmo. Então eu visitei uma série de países. Eu fui até Portugal, né? Eu fui ali em Lisboa. Engraçado que eu cheguei em Lisboa falando inglês. Você acha que pode? De tão condicionado que eu estava, eu cheguei conversando, falando em inglês com o rapaz da recepção do hotel. De Lisboa eu fui para Madrid eu já conhecia, passei em tudo lá em Madrid. Fui para Barcelona. Em Barcelona tinha uma amiga que estudou comigo, que era da Universidade de Barcelona. Então eu liguei para ela encontrou comigo e nós fomos comer uma paella em Barcelona. Essa é a importância de você conhecer pessoas de outros países também. De Barcelona eu atravessei, isso aqui é bom você saber inglês, hein? Eu ia para Nápoles, só que cancelaram o voo. E eu tinha que chegar com eles e conversar para mudar todo o meu planejamento de viagem. Fui lá, como eu já sabia falar inglês, me facilitou, porque eu já mudei na hora a minha passagem, cortei Nápoles e fui direto para Roma. Né? Mas tem que saber inglês para você se comunicar, para você acertar toda essa problemática que você tem quando muda um esquema. Porque eu não tinha uma agência de viagem a tiracolo comigo, era eu e eu ali nesse esquema final aí. De Nápoles fui para Firenze, de Firenze fui para Veneza. De Veneza também, sempre falando inglês, não tinha como, né? Então,
muito tranquilo, visitei todas as partes turísticas de Roma, de Veneza. Aí eu atravessei, eu fui lá para Genebra. Genebra fala francês, mas com o inglês dá para se virar bem. Aí de Genebra eu fui para Zurique, não, fui para Berna, né? Berna eu fui para Zurique. Daí de Zurique eu atravessei para um lugar interessante que foi Viena, tudo falando inglês. Até tudo isso que eu falei foi muito tranquilo. Mas quando eu cheguei em Praga é um negócio bem complicado. Porque Praga eu olhava as placas da estação, não tinha absolutamente nada em inglês e tinha até números naquelas identificações, né? Aí de Praga eu fui para Berlim também. Impressionante como na Alemanha todo mundo sabe falar inglês. Então você consegue se comunicar com uma facilidade impressionante ali. Em Munique, fui até Munique também. Munique foi muito interessante, porque tem só um casinho que eu vou contar que foi muito legal, que vale a pena. Eu cheguei em Munique e coincidentemente estava tendo a Oktoberfest. E eu estava sozinho. Falei, eu vou saber o que é a Oktoberfest, depois eu vou conhecer Munique, né? Cheguei nessa Oktoberfest, sentei numa mesa que tinha um casal de russos. Daqui a pouco chegou 2 pessoas da Dinamarca. Chegou um alemão, nós ficamos com uma mesa multinacional lá. E ficamos o dia todo brincando, conversando, e todo mundo falando, inglês, né? Então a importância de você saber inglês é fundamental. E a EF foi muito interessante porque eu tive essa oportunidade de me comunicar com todo mundo o dia todo. Porque se eu não tivesse a escola, tivesse simplesmente viajando, eu não ia estar conversando e falando o dia todo como essa aglutinação de pessoas que a EF proporciona fez. Então eu tive essa oportunidade de ficar então 4 meses em Londres, conhecendo tudo que tem nos arredores e fazendo 40 dias de percurso pela Europa, conhecendo 8 ou 9 países, né? Testando o inglês que eu havia realmente desenvolvido em Londres. Bom, aí então terminei isso aí, voltei, aí esse ano eu mandei meu filho também, porque eu achei tão importante fazer isso, que eu mandei através da EF também ficar 3 meses em Londres, para ele poder desenvolver. Ele acabou de se formar em engenharia, eu falei, não, antes de você ir para o mercado de trabalho, vai aprender o inglês. Então ele ficou 3 meses em Londres também para isso, fui encontrar com ele lá, e realmente é extremamente importante para quem pode, para quem tem condições, né, fazer o intercâmbio. A minha oportunidade demorou muito, e eu só fiz isso. Eu não vou utilizar esse inglês profissionalmente mais, porque eu já aposentei, mas serve para mim poder, em termos de vivência, para mim poder passear, para me conhecer o mundo, para me aproveitar melhor, para me assistir um teatro, para me assistir um filme, né, para mim me comunicar com as pessoas, né? Então, para mim a experiência com esse intercâmbio e com a EF foi realmente espetacular para a minha vida, né? E estou pretendendo agora, já procurei a Amanda, quero ver se eu faço um próximo intercâmbio ali na costa oeste dos Estados Unidos, né, na Califórnia. Viagem com